boa noite. Tudo bem com vocês? Prazer em revê-los. Hoje eu vim mais cedo um pouquinho. Passei algumas horas com o pastor Gilvan, a gente pôde conversar um pouquinho, matar a saudade. A gente estava se vendo aqui mais no horário do culto, né? Porque não tínhamos tido algum tempo para conversar. Mas é muito bom reencontrá-los. Eu quero saudar também os amigos da internet. Ah, lembrei, viu? Lembrei. Amigos que estão nos assistindo em muitos lugares, até fora do país, a gente soube que tem gente assistindo. Que Deus abençoe você onde você está e que realmente Deus possa falar para nós mais uma vez nessa noite. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Nós temos algumas situações vividas por Jesus com os discípulos. Tem uma delas, a primeira, que é bem conhecida. A gente vai dar uma passada nela e depois vamos nos dirigir a uma outra situação que o capítulo narra. Mas então, você está aí com a Bíblia, capítulo 17 de Mateus, e você vê que o capítulo começa narrando uma situação bem famosa, né, do ministério de Jesus, que é a transfiguração. Nós vamos ler o texto aqui, eu vou comentar um pouquinho, mas o fato é que Jesus, então, ele sobe ao monte e ele leva quantos discípulos com ele? Ele leva o grupo todo? Não. Quantos ele leva? 3. E quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Que, ao nós acompanharmos as histórias dos evangelhos, a gente vai ver que normalmente esse grupo era aquele grupo mais íntimo de Jesus. Eram os 3 mais próximos e em algumas situações especiais eles estavam ali sempre com Jesus. E nós sabemos que quando eles estavam no monte acontece algo inusitado, aonde então Jesus é transfigurado e aparecem 2 visitantes. Quem eram os visitantes? Elias e Moisés. E nós sabemos que aquele foi um momento muito importante, marcante. Os discípulos que estavam ali ficaram impressionados com o que estavam vendo. E por que aconteceu isso? Por que houve esse momento da transfiguração no monte? Qual era o propósito de acontecer? Pelo menos 2 razões eu queria comentar com vocês. A primeira delas, Jesus queria que aqueles discípulos tivessem a convicção de que ele era realmente o Filho de Deus. De que Jesus era realmente divino, não apenas um operador de milagres, como muitas pessoas achavam, mas que naquela demonstração ali, os discípulos tivessem a convicção de que Jesus realmente era o Filho de Deus, não só um profeta, um operador de milagres, um pregador, mas era Deus encarnado. Amém? Um outro aspecto importante também dessa situação, por que Moisés e Elias aparecerem ali? Moisés e Elias já desfrutavam do quê? Já desfrutam, e naquela ocasião já desfrutavam, da vida eterna. Mas o que garante o direito de vida eterna para o ser humano já tinha se consumado ou não? Não tinha. De certa forma, a presença deles ali foi um encorajamento para Jesus seguir em frente e não desistir em circunstância nenhuma do plano da salvação, porque ali já estavam 2 cheques pré-datados de Elias e Moisés, que já desfrutavam da salvação sem ela estar consumada plenamente pelo sacrifício de Cristo. E aquela visita deles ali, de certa forma, encorajou Jesus a seguir em frente e já poder ver os frutos daquilo que aconteceria em algum momento à frente, os desafios começariam a se intensificar no ministério de Cristo, e a gente vê na sequência dos capítulos do Evangelho aqui, essa realidade que eu estou mencionando. Então, esses eram os objetivos principais daquele momento. E eu fico imaginando assim, você já tentou, não sei como é que a sua mente funciona, nós somos muito diferentes, cada pessoa, né? Mas quando você lê a Bíblia, você não se reporta, ou tenta pelo menos se reportar ao cenário? Vocês são assim também? Se reportar ao cenário, tentar imaginar a situação. Você já tentou imaginar que momento foi esse para os discípulos? Pensando nos discípulos agora, de estar ali no monte com Jesus e ver aquela cena. Eu fico imaginando assim, que coisa solene, que sentimento poderoso se apropriou provavelmente do coração deles, que paz eles devem ter sentido, porque literalmente o céu baixou a terra naquele momento. Você já viveu uma experiência assim? Você pessoalmente já teve aquela sensação assim de quando você está no momento de oração e você sente assim como se o céu tivesse baixado ali, você sente a paz tomando conta de você, você percebe assim, você rendeu tudo a Deus, você descansou, você não ficou mais ansioso e entregou para Deus, e é como se o céu estivesse presente ali.
Eu imagino que muitos, se não todos, já experimentaram isso. Eu imagino que os discípulos sentiam isso naquele momento, por estar e se sentiam felizes de poder presenciar aquele momento junto com Jesus. Como é bom, né? Quando a gente experimenta, quando a gente tem essa sensação, essa segurança de que Jesus está ali com a gente, de que Ele está abraçando, que Ele está tomando a nossa vida nas mãos dEle. Mas, infelizmente, nesse mundo de pecado, a vida não é composta só de momentos assim. A gente começa o dia assim, eu espero que isso seja a realidade de todos nós aqui. Começar o dia, né, com essa sensação da atmosfera celestial na presença de Deus. Mas tem um ditado que diz assim, que tudo que é bom dura pouco. Eu já digo isso em relação à semana de oração. Hoje a gente está indo para a metade final. Para mim está sendo tão bom vir aqui com vocês. Mas chegou o momento que os discípulos tinham que descer do monte com Jesus. E é interessante que quando a gente tem que sair desse momento, eu confesso a vocês, e eu sei que vocês sabem o que eu vou dizer, já sentiram isso, sentem isso. Tem dias que não dá vontade de sair daquele momento com Deus, não é? Mas começa a vir à mente os compromissos e a gente pensa, eu tenho que parar agora porque, né, eu tenho horário, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa. Mas dá vontade de seguir naquele momento com Deus. Mas a gente tem que parar e agora enfrentar as lutas do dia. Os discípulos tiveram que sair daquele momento. Eu me lembro que meu pai, quando eu ainda estava em casa, os primeiros anos, né, como adventista, vou contar isso mais adiante, meu pai tinha um trauma com a segunda-feira. Alguém aqui tem problema com a segunda-feira? Domingo à noite começa a dar um negócio ruim, a segunda pensa, na segunda, os corajosos levantaram a mão. Tem muita gente que é assim e não quer se entregar, né? E aí meu pai dizia assim, meu pai tinha um problema, ele ficava ruim, domingo à noite a gente via assim que mudava, aí nós, pai, por que tu está assim? Fim de semana tão bom, igreja, família, aí amanhã, trabalho, aquele pessoal falando palavrão, aquelas conversas sem fundamento. Como é ruim, né, quando a gente está no ambiente, às vezes está na igreja, tão bom estar aqui, mas a gente tem que sair, infelizmente. Nesse mundo aqui a gente tem que enfrentar outras realidades do pecado que atingiu a nossa vivência aqui. E agora os discípulos tinham que sair com Jesus, descer do monte. E agora acompanhe comigo o que acontece quando eles saem daquela atmosfera celestial. O que acontece quando eles chegam lá no pé do monte. Continue acompanhando comigo, por favor. Nós vamos ler agora a partir do versículo 14, capítulo 17 de Mateus, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, ou seja, desceram o monte, estavam lá embaixo, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, verso 15, Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Já pensou que cena? O Evangelho de Marcos narra também essa história, dá alguns detalhes, porque além da situação, ali está um pai desesperado, né, o filho com um problema de possessão, e as pessoas ali, só que o Evangelho de Marcos, capítulo 9, narra que também os inimigos de Jesus, aqueles que estavam procurando sempre alguma coisa para pegar Jesus em alguma situação difícil, e se aproveitar daquilo para tirar a credibilidade dele, eles estavam ali se aproveitando e pensaram, agora é a chance de a gente acabar com Jesus. Porque os seus seguidores, o texto vai dizer no verso seguinte, não tinham conseguido resolver o problema. E imagina a mudança agora, sai daquele quadro celestial e chega lá embaixo, problema, um pai desesperado, um menino sofrendo nas mãos do inimigo, outras pessoas ali querendo o mal de Jesus. Que contraste, né? Que contraste. Mas é justamente os momentos que nós passamos com Deus é para nos preparar para poder enfrentar as adversidades dessa vida. Mas agora o verso seguinte, verso 16, o pai fala, apresentei-o a teus discípulos, mas eles o quê? Os discípulos não conseguiram curar o menino. Eu quero pular alguns textos agora, e quero que você acompanhe comigo agora o verso 19. Eu vou saltar alguma situação da história. O verso 19 diz assim, então os discípulos, depois, né, que eles já tinham saído daquela cena, daquela situação, Jesus já tinha resolvido o problema. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos expulsá-lo, o espírito mau que estava no menino? Por que motivo os discípulos não conseguiram libertar aquele menino do mal?
Já parou para pensar nisso? Sim, tentou se aprofundar por que aconteceu essa situação constrangedora para Jesus e para os discípulos? Ontem à noite eu contei a parte mais difícil da minha história, né? Então, o momento que eu saí, tive a lesão, saí do Inter, contei para vocês como foi difícil para mim assimilar aquilo. Mas crise superada, me agarrei com Deus, falei para vocês que foi onde eu comecei a ter uma experiência de verdade com Deus, não apenas motivado por outras coisas, não uma coisa superficial, mas onde realmente eu me agarrei com Deus para que Ele me desse força para superar e seguir em frente, levantar a cabeça, entender que situações adversas são normais na vida. Falei para vocês que foi a primeira situação difícil da minha vida, tudo acontecia muito naturalmente e sempre crescendo e indo para cima, e de repente era novo para mim aquilo. Mas crise superada, time novo, colegas novos, procurei me adaptar à realidade muito diferente. Afinal, eu estava num dos melhores times do Brasil e de repente eu estou em um dos bons times do interior. Mas eu pensei, vou dar o meu melhor aqui e Deus vai me abençoar aqui. E aí me uni com os meus colegas novos ali. Tinha um colega meu que já tinha jogado comigo no Inter, que também estava, e a gente se juntou de novo. E agora qual era o meu sonho? O meu sonho agora era voltar para o Internacional. E eu pensei assim, ó, eu vou me matar esse ano. Eu vou ser o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho. E como dizia o Zagallo, o Inter vai ter que me engolir e vão ter que me pegar de novo. Porque eles me cederam para um outro time e eu pensei, eu vou arrebentar e eles vão me querer de volta. E foi o que eu fiz. Continuei treinando muito, sempre fui o primeiro a entrar no campo, o último a sair, fazia com gosto isso. Eu tinha colegas que me disseram, inclusive um desses, eu não vou dizer o nome, porque vai que um dia vocês encontrem por aí e vão falar para ele, pode ficar chateado comigo, né? Teve um desses que era meus colegas do Inter, que se profissionalizou e fez carreira. Um dia ele disse assim para mim, cara, eu queria ter 1% da vontade que tu tem de treinar. Porque eu treino porque sou obrigado, eu não gosto. E porque eu quero ganhar dinheiro. E eu confesso isso que eu treinava com gosto. Me atirar na lama. Você já viu treino de goleiro em dia de chuva? O cara sai virado em... Tudo que você tira da roupa depois tem barro e grama por dentro. Eu gostava daquilo, eu fazia com prazer. E eu continuei no mesmo ritmo, no novo clube que eu estava. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aconteceu algo assim que era de Deus. Ainda que numa luz não plena. Eu logo procurei, então, uma igreja para eu frequentar, continuava participando das Atletas de Cristo. E por estar sentindo Deus muito próximo, assim, mesmo que eu não conhecesse toda a verdade, eu achava que conhecia, não sabia que tinha mais coisas para eu conhecer. E aquilo me fortaleceu tanto, e eu compartilhava com meus colegas, né, o que tinha acontecido comigo, mas que eu estava motivado a estar ali. E em pouco tempo, dos meus colegas de time, 7 deles me acompanharam para a igreja. E quando chegava o domingo, que nós não tínhamos jogos fora da cidade, nós não tínhamos que viajar, nós íamos todo o grupinho, eu e mais os 7, para a igreja, assistimos o culto, a gente se fortalecia, voltava, a gente orava junto na concentração, e aquilo foi muito legal. E a maioria do time, porque quase todos eram titulares, era atleta de Cristo. E você sabe o que aconteceu? A gente começou a ganhar de todo mundo. A gente começou a ganhar de todo mundo. A primeira fase do Campeonato Gaúcho é diferente o formato do campeonato do profissional. Era em grupos, porque é muito mais times. Né? O campeonato profissional são 12 times do Gaúchão? 10 ou 12? 10, eu acho, né? Lá eram bem mais times. E aí classificamos em primeiro lugar na primeira fase, classificamos em primeiro lugar na segunda fase, classificamos em primeiro lugar na terceira fase, não tinha time pra gente. A gente de vez em quando empatava fora e em casa ninguém podia com a gente. Aí chegou a fase semifinal. 2 grupos de 4, se classificavam 2 times de cada chave e faziam o quadrangular final. Nós tínhamos nosso penúltimo jogo. Se nós ganhássemos o penúltimo jogo da semifinal, do grupo de 4, nós já estaríamos classificados para o quadrangular final. O time que eu estava, o Internacional Santa Maria, ele nunca tinha chegado ao quadrangular final da categoria sub-20 na sua história. Então nós estávamos prestes a entrar para a história do clube, chegando a semifinal. E aí o jogo era em Pelotas, contra o Pelotas. Alguém aqui é de Pelotas? Sempre onde eu vou tem alguém de Pelotas. Ah, lá, sabe, alguém lá no fundo, mas alguém de Pelotas está presente, sempre tem alguém. Estádio da Boca do Lobo, conhece? Lá no centro de Pelotas, estádio do Pelotas. Sim, tem o Bento Freitas, que é o mais famoso. O pior lugar para jogar é no Bento Freitas. A torcida mais fanática do Brasil
Sempre que a gente ia lá, se a gente ganhava, o ônibus era apedrejado. Eles não aceitavam perder. A torcida do Pelotas mais tranquila. Aí o jogo era, então, na Boca do Lobo contra o Pelotas. Como eu falei, ganhar o jogo, classificado pela primeira vez na história do clube para o quadrangular final do Campeonato Gaúcho. Então, a gente, antes de sair para a viagem, cada um foi pegar a sua mochila com o material de jogo, chuteira, no meu caso, luva, e etc, etc. E aí pegamos no vestiário e fomos entrando no ônibus para fazer a viagem, de Santa Maria para Pelotas. Como eu disse para vocês, eu não tinha toda a luz ainda. E mesmo sendo um leitor da Bíblia, um frequentador de igreja, eu ainda tinha algumas coisas que não pertencem à vida de um cristão. Eu era muito supersticioso. E o fato é que, sempre que eu viajava na poltrona 26, nós ganhávamos o jogo. Então, quando eu ia entrando no ônibus, eu já ia pensando, vou sentar na 26, porque ali aquele banco é quente. Eu viajo ali, pode saber que quente em placa. E peguei minha sacola e fui entrando no ônibus e já fui procurando poltrona 26. Só que quando eu olho a poltrona 26, o que acontece? Ocupado. Mas o ônibus não é um ônibus que viaja quem quer. Só tá os colegas de time. E aí estava um colega meu, o Dal, meia esquerda. E assim, só para você entender, nós dois éramos uma espécie de líderes do grupo, os mais velhos, os mais experientes do time. Então a gente tinha uma influência muito grande sobre o time. Quando eu olhei ele, como um bom alemão, muito educado, muito refinado, sabe que o alemão é muito gentil, assim, né? Muito polido. Ô cara, sai daí que aí é meu lugar. Ele devia bater mais ou menos aqui assim em mim, mas que os baixinhos são invocados, né? Aí ele me olhou assim, e eu chegava a sair faísca do olho, né? Vem cá me tirar! Tá. E aí quando ele falou isso, deu um silêncio no ônibus, assim, porque daí dividiu, né? Os meus amigos ficaram olhando para mim, pensando, agora vai lá e tira ele. E os amigos dele pensando assim, fica aí, cara. E aí eu fui na direção, já falando, tu sabe que aí é meu lugar, pode saindo. Eu já falei, vem me tirar daqui. E eu fui chegando perto e vi que ele estava pronto para brigar. E eu vou contar um segredo para vocês agora, viu? Tamanho não ganha briga. Briga ganha quem tiver com mais raiva. Certo? Eu já passei tanta vergonha nessa vida por causa desse meu tamanhão, eu nunca fui bom de briga. Porque assim, eu posso até ficar meio nervoso, mas eu não tenho aquela gana. Eu não tenho aquela gana assim de ir para matar o cara, né? E aí quando eu senti que eu ia passar vergonha, e aí, gente, o ônibus parecia a arena, assim, né? A arena do UFC. Os meus amigos dizendo, tira ele, tira ele. E os outros dizendo para ele assim, isso aí, ele é grande, mas não é dois, fica aí. E aí eu olhei assim, parei perto dele, ele sentado, me olhando assim, né? E disse, me tira daqui. E aí eu peguei minha sacola e saí. Aí os meus amigos, não, cara, tinha que... E os amigos, isso aí e tal. Eu era o Golias ali, né? Caí na poltrona, né? Mas olha só, eu estou contando de uma forma cômica, né? Mas o fato é que aquela situação ali, ela dividiu a gente. E aí depois na viagem, né, os que ficaram do meu lado, dizendo, cara, tu tinha que ter tirado, ele é metido, ele acha que é bom aí, você que devia ter tirado ele. E o pessoal dele, isso aí, cara, não, o Bruno pensa que é alguma coisa, só porque jogou no Inter, não sei o que, acha que vem aqui, manda em todo mundo. E dividiu a gente. E ficou aquele clima ruim no ônibus, assim. Nossas viagens eram sempre bem animadas, a gente ia cantando, conversando, fazendo... Sempre tem os palhaços no grupo, né, fazendo graça para os outros. E aquele dia, não, todo mundo ali meio desconfiado, se olhando atravessado e tal. Tá, fizemos a viagem, chegamos a Pelotas, acho que dava umas 3 ou 4 horas de viagem. Chegamos, fomos para um restaurante almoçar, e aí depois do almoço, então, a gente descansou um pouco, e aí fomos para o estádio. O treinador não acompanhou nada do que aconteceu no ônibus, ele entrou depois dessa situação, quando já tinha ela se encerrado. Eu não sei se ele ficou sabendo, mas o fato é que quando chegou no vestiário, na hora do jogo, antes de botar o uniforme e ir para o aquecimento, tem o que se chama no futebol de preleção, onde o treinador dá as orientações, tenta motivar o time, passa alguns segredos do outro time, ou pontos fracos, e organiza o time taticamente para o jogo. E normalmente aquele era um momento muito legal, porque o nosso treinador ele tinha a capacidade de nos motivar para o jogo, mas naquele dia parecia assim que ele falava, e o que ele falava batia na parede, assim, não entrava. Aquecemos e entramos em campo. Vocês já viram o joguinho de, desculpa a expressão, pelada? Vocês já viram, sabe o que é uma pelada?
Aquela gurizada que se encontra assim no meio da rua, pastor, do nosso tempo. Você era criança, lembra disso? Botavam 2 chinelos de um lado, 2 do outro. Arrancava o garrão chutando as pedras. Você já viu um joguinho assim? Coisa mais feia que é. Nosso time parecia timezinho de joguinho de rua. A gente não acertava nada. E o pior era o seguinte, em outras situações, quando alguém errava um lance, o outro dava uma palavra de ânimo, dizia, não, vamos lá, na próxima está certo. Naquele dia, quando um errava, o outro xingava. Olha, era uma coisa irreconhecível. O time irreconhecível. Eu preciso dizer quanto é que terminou o jogo? Preciso dizer alguma coisa? Como é que terminou? Não. Eu nunca tomei mais que 4 gols num jogo. Até hoje eu preservo essa honra. Não, então eu vou deixar. Não, a gente só perdeu, a gente perdeu de 1-0. Mas é que a campanha que a gente vinha fazendo, perder de 1-0 era goleada para nós. Até porque o Pelotas era o último colocado da chave. Não tinha ganho ninguém. Então era um jogo assim que era a vitória certa. E deixa eu dizer para vocês, quando terminou o jogo, quando caiu minha ficha que a gente tinha perdido, eu me senti tão culpado. Porque eu tinha certeza que tudo aquilo tinha acontecido por causa daquele problema no ônibus. Por causa de uma coisa que eu contei aqui, você até riram achando que era uma brincadeira, mas aquilo desagregou a gente de uma forma que a gente não conseguiu se entrosar no campo. E realmente estava completamente dividido e nada dava certo. E para piorar a situação, completar o quadro da dor, quando a gente entrou no vestiário, então a gente foi tirando de fora aquele silêncio, todo mundo triste ali. Daqui a pouco chega o treinador, reúne a gente e diz assim, gente, só para você saber, nós temos só mais uma rodada, certo? Se nós tivéssemos ganho hoje, nós estamos classificados. Só que o nosso concorrente direto à vaga, que era o Caxias, ganhou o jogo dele. E só para vocês saberem, eles passaram um ponto à nossa frente. Então na última rodada nós temos que obrigatoriamente ganhar para classificar. E sabe contra quem era o jogo? Contra o próprio Caxias. O outro time que já estava então classificado era o Grêmio, o 4º time da chave. Perdeu para o Caxias, mas já estava classificado, jogou de sangue doce. E agora o Caxias precisava só do empate contra nós, e nós tínhamos que ganhar para nos classificar. Mas nós perdemos aquele jogo e a chance de nos classificarmos, porque nós estamos desunidos. Você quer saber por que os discípulos não conseguiram curar aquele menino? Quer saber por quê? Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte, ele levou 3. Quantos eram os discípulos? Você que é bom em matemática, me ajuda a fazer essa conta. 12 menos 3. Os 9 que não foram convidados. Eles não foram desprestigiados. Muito pelo contrário. Jesus confiou a eles representá-lo ali ao pé do monte e atender o povo. Ou seja, qualquer situação que houvesse quando Jesus estivesse, eles eram os seus representantes. Eu pergunto, isso é uma desonra? Isso é uma humilhação? Não é. Mas eles não conseguiram ver dessa maneira. E eles ficaram alimentando no coração maus sentimentos. Por que Jesus levou só Pedro, Tiago e João e deixou nós aqui? E Satanás conseguiu colocar isso na mente deles. E eles deixaram isso entrar. E deixa eu dizer para vocês, quando a gente está com maus sentimentos, Deus não consegue usar a gente. A gente não consegue ser uma ferramenta nas mãos de Deus quando o nosso coração está amargurado. E foi por isso que os discípulos não conseguiram curar aquele menino. É muito comum a gente se achar escanteado, ou achar que os outros tiveram a preferência e nós... Na igreja é muito comum isso acontecer. Alguém ganha um cargo, eu não ganhei. Preferiram aquele, não estão reconhecendo meu... Gente, lembra que eu falei para vocês da minha função agora na escola? Até, de certa forma, é meio contraditório o que eu vou dizer. A gente não ora para fazer tudo na igreja. Quando tem comissão, pastor Gilvan, não é feita oração? Pastor? Então, se a gente faz oração, quem é que passou a ter o comando? Deus. Então, se outro foi escolhido ou não, ainda que as evidências, ou pelo menos ao olhar humano, às vezes parece que houve erro, mas Deus está dirigindo, sim? Mesmo que às vezes pareça absurdo.
do trabalho da gente. Às vezes um outro recebe uma promoção, está há menos tempo que a gente, e é promovido, e a gente fica, mas como é que... Lembra do texto de ontem que eu terminei a mensagem? Qual foi o texto? E agora? Mas a senhora come brócolis? Brócolis é bom para a memória, sabia? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Às vezes as coisas absurdas, injustas que acontecem, está cooperando para o bem da gente. Amém? E a gente tem que descansar que Deus está no controle. Dói. Não tem como evitar aquela dorzinha, mas não dá para dar vazão e alimentar aquilo. Porque senão isso destrói com a gente. E confiar que Deus está dirigindo e está cuidando de todas as coisas. Amém? E entender que se você, seja a função que você ocupe no seu trabalho, na sua igreja, faça o melhor ali. Faça o melhor. Encare aquilo como se fosse a coisa mais honrosa. E se você fizer isso, Deus vai se encarregar do seu futuro. E de colocar você onde Ele acha que você vai servir melhor. Amém? Os discípulos não conseguiam ver isso e por isso aconteceu aquela situação constrangedora de não conseguir libertar aquele menino. Aceite onde você está. E entenda que você está ali, porque ali é o momento que Deus quer ensinar alguma coisa. O dia que você se desligar dessas coisas, de crescer, disso e daquilo, e começar a gostar dali, aí Deus vai te tirar dali. Porque daí você está em outro risco de cair na zona de conforto. Aí Deus tem que te mudar e te colocar num outro lugar, numa outra situação, para você voltar a depender dele. É assim. Mas enquanto a gente fica naquela, eu quero, a gente fica ali até aprender a deixar Deus conduzir as coisas. Então, se você quer mudar de emprego, quer mudar de cidade, aprenda a gostar de onde você está. Quer mudar de cargo na igreja, aí quando você começar a gostar, aí você vai sair. Aí você está pronto para partir para outra coisa. Bom, fizemos a viagem de volta pelo Alto Santa Maria. Parecia um velório no ônibus. Silêncio absoluto, silêncio sepulcral dentro do ônibus. Chegamos, tivemos folga no dia seguinte do jogo. O jogo foi num sábado, domingo foi folga, segunda-feira retomamos os treinos. Clima ruim, ambiente pesado, rostos torcidos entre alguns, inclusive o meu, para com aquele meu amigo, o Dal, o amigo da poltrona. E o fato é que os treinos não eram bons, o time não... E a sensação que a gente tinha, assim, é de que definitivamente domingo a gente não ia conseguir. Do jeito que estava, do jeito que a gente ficou abalado, que aconteceu, nós não íamos conseguir vencer o jogo no domingo. E a gente imaginava o Caxias motivado, ganhou do Grêmio, vinha com tudo, precisando do empate. E a semana foi passando e a coisa não engrenava. Sexta-feira a gente teve folga de manhã e iríamos treinar à tarde. Eu fui no centro da cidade resolver algumas coisas pessoais. Quando eu estava chegando ao meio-dia, eu ia passar na concentração antes de ir para o restaurante, para o almoço. Aí tinha um lance de escadas, quando eu virei, ao virar ia dar na porta da concentração. Só que à esquerda, uns 10 metros talvez da porta, tinha um tanque. Uma espécie de área de serviço, onde nós que morávamos ali na concentração do estádio, a gente lavava alguma coisa, tênis, essas coisas assim, que não dava para mandar para a lavanderia, e todos nós morávamos ali longe da nossa casa. E quando eu fui botar a mão na maçaneta da porta, assim, eu percebi que tinha alguém no tanque. E eu olhei, adivinha quem estava no tanque? O da poltrona. De costas, assim, bem intertido, torneira ligada, esfregando o tênis dele. E eu na porta, olhando para ele. E, gente, eu, assim, não sei o que você vai pensar, mas eu creio que, na minha ignorância ali, na minha realidade, Deus caminha com a gente, passo a passo. O Espírito Santo me tocou assim, porque eu era atleta de Cristo. Já pensou, Sônia, que atleta de Cristo? Brigando com os outros dentro do ônibus, baita cristão, né? E eu olhei no meu colega ali, lavando tênis, e naquela hora o Espírito Santo me impressionou assim: rapaz, vai lá se reconciliar com ele, pede desculpa, resolve isso. Mas o alemão, aquela humildade, né? Eu pensei, eu ir lá pedir desculpa. O cara que sentou no meu lugar agora tem que estar indo lá pedir desculpa. Mas fiquei ali naquela luta, tudo isso uma fração de segundos, né? Eu estou contando aqui com mais detalhes, mas aí eu me deixei vencer. E pensei, vou lá. O máximo que ele vai fazer é me dizer umas bobagens, sei lá.
E aí fui. Ele distraído, nem percebeu. Eu fui chegando assim, botei a mão no ombro dele. Não falei nada. Botei a mão no ombro, ele sentiu a mão no ombro, ele olhou, que ele viu que era eu, ele fez assim. Ele achou que tinha ido lá agora sozinho, né? Só eu e ele. Se armou e disse, não, calma, cara. Eu disse, calma, eu não vim brigar. Eu quero te dizer uma coisa, assim, ó, eu estou me sentindo muito mal. Porque eu não tenho dúvida de que a nossa derrota foi por causa daquela nossa briga que dividiu a gente e nós entramos sem clima, sem ambiente, sem espírito de equipe no campo. E eu, assim, ó, assim como você, eu quero muito que a gente ganhe domingo. E eu estou disposto a qualquer coisa para que isso aconteça. Então eu quero te pedir desculpa por ter. Eu podia ter sentado em qualquer lugar. Me perdoa pelo que aconteceu, pelo que eu te disse lá. E aí você faz a sua parte e espera qualquer coisa do outro lado, né? Para minha surpresa, ele se dizia não acreditar nem em Deus, ria da gente quando a gente saía para a igreja. Mas naquela hora ele disse assim, ele disse, Bruno, eu sabia que ele era o teu lugar. Eu que não devia ter sentado ali. E eu também estou me sentindo muito mal porque eu sei que foi a nossa discussão que atrapalhou tudo. E aí ele me esticou a mão, apertei a mão dele, a gente se abraçou. E a gente tomou o propósito, vamos ficar bem, vamos dar o melhor e vamos ganhar domingo. E a gente saiu dali juntos, deixamos alguma coisa na concentração, fomos para o restaurante. E quando nós chegamos no restaurante juntos, os outros colegas já estavam lá, a turma nos viu chegando. E aí a gente viu assim que o pessoal ficou, o Bruno e o Dal juntos. E aquilo fez bem para todo mundo, né? E a gente sentou na mesma mesa, comemos, e aí descansamos depois, já fomos para o treino da tarde. Gente, treino da tarde voltou a ser o que era antes. Clima legal, só brincando. Assim, brotou uma esperança novamente. Terminou o treino, o treinador passou a relação de quem estaria no jogo, escalação e tal. Domingo, hora do jogo. 20 mil pessoas no estádio para assistir a possível primeira vez que o time iria para a fase final do Campeonato Gaúcho, na sua história. Começou o jogo, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós tínhamos que ganhar, lembra? Era um massacre, assim. Nós em cima, e a bola na trave, e o goleiro defendendo, e o zagueiro tirando a bola de cima da linha. Terminou, perdemos 0-0. Aí no intervalo, o treinador dando orientação, dizendo como é que a gente tinha que jogar, mas a gente tinha que ir para cima, não adiantava ficar atrás, empate não interessava, mas claro, tinha que ter algum cuidado, né? Segundo tempo, e nada a bola entrar. Eu tinha combinado com o preparador físico, que quando faltava 5 minutos para terminar o jogo, ele fazia um sinal para mim, ele fazia assim, para eu gritar para o time, né? Gente, falta 5. Quando ele levantou, tudo que eu não queria ver era aquela mão dele subindo. Quando eu vi aquela mão do Cláudio, eu pensei, agora 5 minutos, aí gritei para a turma, né? Gente, falta 5 minutos. E 0-0 o jogo e nós sendo eliminados. E aí a gente foi literalmente para cima, assim. Só que, lembra o que acontece quando o time se joga todo para frente? Nós perdemos a bola na frente da área deles. O time do Caxias era bom, eles trocaram passes rápidos, envolveram nosso meio campo. O único homem no campo nosso de defesa era eu. Eu estava um pouquinho à frente da meia-lua da grande área. Meio de líbero. Entende isso, Sônia? Sim, muito bem. Estava ali e aí eles vêm. Só que deixa eu explicar como é que foi o contra-ataque. Vinha o centroavante deles com a bola. Naquele tempo tinha o ponteiro direito e o ponteiro esquerdo. Estou falando de 20 anos e mais 24 anos atrás. Vinha o centroavante com a bola na minha direção. E os dois ponteiros só cuidando para não entrar em impedimento, gritando, os dois desesperados. Ele podia escolher como fazer o gol. 3 contra mim. Pensa nisso. E os meus zagueiros desesperados atrás, tentando alcançar eles. E eu recuei um pouquinho, fiquei assim no limite da grande área para poder usar as mãos e fui tentando fechar o ângulo do jeito que eu podia, o espaço do centroavante. Vocês estão vendo que eu diminui um pouco, né? A minha sorte era quem estava com a bola. Vocês vão lembrar. Washington, coração valente. Seleção, campeão pelo São Paulo, pelo Fluminense, Atlético Paranaense. Ele estava com a bola. Por que eu digo que foi minha sorte? Porque se fosse um cabeça de barco qualquer, ia fazer a coisa certa. Mas como era um craque, o craque nunca... Vê se o Neymar faz jogada comum.
Sempre quer fazer um negócio. E aí, como eu me abaixei para fechar o ângulo, eu imagino na cabeça dele, eu acho que ele perdeu a noção do meu tamanho, e eu vi que ele me deu uma olhada vindo com a bola assim, sabe o que ele quis fazer? Ele quis fazer isso aqui, ó. E botar a bola para cima de mim. E quando ele deu aquela cavadinha, gente, eu daqui, assim, naquele tempo, né? Pá, naquele tempo acho que eu ia 3,5 metros de altura. Hoje, passar uma gilete arranca a sola do meu sapato, na hora que eu pular. E eu fui com uma ceja naquela bola, assim, e eu consegui agarrar com a ponta dos dedos a bola. E eu agarrei a bola e eu vi os ponteiros gritando, xingando ele. Ele podia ter escolhido passar para um, para outro, o cara entrava com bola e tudo. Mas na hora que eu agarrei a bola, eu não conseguia pensar em mais nada a não ser o instinto, que a gente tinha que ganhar, e só pensei uma coisa, eu tenho que dar um chutão para frente. E eu peguei, botei toda a minha força, e dei o balão, que a gente chama. E como eles acharam certo que ia fazer o gol, o time já estava vindo para comemorar o gol. Eles se desorganizaram todos, e a bola foi lá na metade do outro campo. E o zagueiro deles, quando foi tirar, pegou mal a bola, a cabeçada, pegou de raspão. A bola caiu no pé do nosso ponteiro direito, que cruzou de primeira para a área. E adivinha quem é que entrou mais ou menos na marca do pênalti de esquerda? O Dal, da poltrona. Fuzilou, a bola quase furou, quase arrancou a rede. 45 do segundo tempo, deu o gol. Não tem nem como explicar, você explodiu pelas 20 mil pessoas, o povo pulando cerca, entrando no campo. Eu me atirei no chão, chorava, não acreditava no que tinha acontecido. Não acreditava. No último minuto, nós ganhamos o jogo e nos classificamos. Depois de muita festa, até atrasou o jogo do profissional, era depois do nosso, atrasou acho que uns 20 minutos, porque ia até tirar o povão do campo. A festa, que era um momento histórico para o clube, nunca tinha acontecido aquilo. A gente foi para o vestiário, e no vestiário chegou o momento que eu encontrei com o Dal. Que lá, naquela festa no campo, e torcida e coisa, eu encontrei com ele, a gente se abraçou assim. E a gente se olhou e disse, valeu a pena a gente se reconciliar. Porque foi esse o segredo da gente conseguir ganhar essa partida. Amém? Lembra o que eu vou dizer agora. Nós somos fortes unidos. Nós somos fortes juntos. Não na individualidade, nós somos fortes no conjunto. Amém? Quando os discípulos entenderam essa lição, quando é que eles entenderam isso? A importância da unidade. Quando é que eles entenderam? Foi logo depois daquela situação? Eles compreenderam logo depois daquela lição que Jesus deu, que eles não puderam curar o menino, e que eles não fizeram isso porque eles estavam ali preocupados, quem é que era mais importante, quem ia para o monte, quem não ia? Não. Eles entenderam isso só depois que Jesus foi para o céu. Naqueles 10 dias, eles ficaram ali refletindo, se reconciliando, se humilhando, orando. Ali eles entenderam a importância, que eles dependiam totalmente de Jesus e um do outro. E quando eles entenderam isso, o Espírito veio sobre eles, se apossou deles e olha o que aconteceu. Que obra poderosa eles fizeram. Amém? Eu sei que como eu, todos aqui querem ver coisas poderosas como aconteceram no tempo dos apóstolos acontecendo com a gente, sim? E a gente sabe, a promessa profética é que vai acontecer. O que vai acontecer no final vai ser superior ao que aconteceu no passado. E uma das coisas que Deus está aguardando acontecer é o quê? É nós nos unirmos. Quando nós nos unirmos, deixarmos diferença, deixar de se preocupar quem é maior, quem é menor, quem é que pode mais, quem é que pode menos, quem é que vai para o monte, quem é que não vai. Mas se cada um estiver feliz na função que recebeu e dá o seu melhor, a gente vai receber uma porção maior do Espírito e vai terminar essa obra e Jesus vai voltar. Ele está esperando a gente se unir. Ele está esperando isso para poder conceder a porção maior do Espírito Santo. Como ser unidos? Como nos unirmos? Quem é que anda de bicicleta aqui? Quem é que sabe, pelo menos, né? Aqui em Porto Alegre não deve ser fácil andar de bicicleta. Poxa, cheio de ciclistas aí, pastor, dá para fazer uma passeata de bicicleta com esse povo. Se você sabe, você não precisa nem saber andar para entender o que eu vou falar. Pensa numa roda de bicicleta. Está pensando aí? O que compõe a roda de uma bicicleta? Primeira coisa, o que dá o atrito no chão, ou aderência, no que pega no chão? O pneu, a borracha, certo? O que mantém o pneu esticado? O aro. O que mantém o aro aberto? Os raios. E onde é que os raios estão presos além do aro?
no eixo. Agora perceba que os raios que estão perto do eixo, eles estão bem pertinho uns dos outros. Quanto mais perto do eixo, mais perto uns dos outros. Qual deve ser o eixo da nossa vida? Jesus. Se a gente estiver perto dele, a gente vai estar perto uns dos outros. Porque a gente vai ter o mesmo sentimento que ele teve, de aceitação, de compreensão, de tolerância. E aí a gente vai conseguir estar unido, e aí a gente vai estar habilitado para receber o Espírito Santo e concluir a obra da pregação. Jesus poderá voltar. Amém? Jéssica, cadê você, Jéssica? A Jéssica vai cantar agora. E enquanto ela estiver cantando, eu queria, se você foi tocado pelo Espírito de Deus aí, você pedisse, Senhor, o que me ajuda, o que falta em mim, para que eu possa estar preparado para receber mais do Teu Espírito? O que eu preciso para ter mais de Ti na minha vida e poder cooperar para que a igreja conclua a sua missão e o Senhor possa voltar? Conversa com Deus enquanto a Jéssica canta. E no final nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê uma porção maior do Seu Espírito. Que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que velou? E quem sou eu para perguntar por que ainda não voltou? Mas de uma coisa certa estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor a fim de encontrá-lo em paz.
amar, amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor a fim de encontrá-lo em paz, em Senhor, nós sabemos algumas razões pelo qual o Senhor não voltou ainda. Algumas profecias não se cumpriram, mas talvez o que falte para que o Senhor solte os ventos e as profecias possam finalmente, aquelas que faltam ainda se cumprir, talvez seja o nosso preparo para a tua volta. E uma das coisas essenciais para isso é nós estarmos intimamente ligados a Ti, para que assim possamos estar intimamente ligados uns aos outros e sermos um contigo, como o Senhor orou lá em João 17. Somos muito diferentes todos aqui, mas essa diversidade é uma bênção, porque cada um de nós completa o outro. Que o Senhor nos ajude a conciliarmos as diferenças e usá-las para o crescimento da Tua obra, e para que aí juntos recebamos o Teu Espírito e concluamos ela, para que o Senhor possa voltar. Ajuda-nos nisso. Nos dê humildade, nos dê desejo de Te amar e amar o nosso próximo. Despede-nos agora com a Tua bênção e proteção. Mais uma vez, por favor, nos leve aos nossos lares de segurança, nos dê um dia de trabalho feliz amanhã e que pela Tua graça à noite possamos estar aqui juntos. Mais uma vez, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.